Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe muito você, tua vida, tua casa. Deixa eu abaixar aqui o fundo musical. Deus abençoe você, amém? Vamos entrando aqui nessa live, meu povo. Live de sexta-feira, né? Semana passou correndo. Deixa eu ver. Hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Vamos. Peraí. Pronto. Deu certo? E aí, tudo bem, gente? Vamos entrando. Deus abençoe muito sua vida. Que o Espírito de vida possa falar muito com você nessa noite de sexta-feira. Estamos aqui reunidos para isso, né? Para clamar, orar, falar com Deus, pedir mais da proteção dele e o falar dele. Que o falar de Deus, Shebando Koubenaya Saia, te surpreenda. Que o falar de Deus seja maior do que qualquer outro falar. Que Deus trabalhe muito diante daquilo que tu tem pedido, clamado, orado, insistido, batido. Está batendo na porta. Gustavo, está acontecendo tanta coisa. Aí Deus entra no cenário. Amor, venalhe, cando sobre. É para mostrar que Ele é Deus com você. Você crê nisso? Aleluia. Então vamos de louvor primeiro, enquanto você compartilha essa live com o maior número de pessoas. Quero que você compartilhe essa transmissão, pode ser? E eu vou agora mesmo cantar uma canção linda, Palavras, o nome da canção. Eu quero que você compartilhe a live em nome de Jesus. Faça isso e quando tiver compartilhado, avisa que Gustavo já compartilhei. Amém? Vamos louvar? Santo Deus. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva, ó Pai, as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do teu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero teu poder. Você pode declarar isso para Ele? Ainda que para servir a Ele você tenha que chorar. Elevado eu sou Beneaia. Age, Senhor, com tua mão poderosa e faz-nos contemplar esse tempo novo. Que algo novo aconteça em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós decretamos isso. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas como um sinal que Ele está aqui nesse lugar. Que o Espírito de Deus trabalhe diante do que você tem pedido, principalmente dentro de você, diante do medo, da fraqueza, diante do que vem, do que tenta tirar a tua paz. Que Deus te fortaleça nesse cenário, que seja um cenário que te favoreça, um cenário que te favoreça, em nome de Jesus. Você crê nisso? Aleluia! Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou um eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, preciso do teu poder. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e que você diga assim comigo: Senhor, diga: Senhor, eu preciso muito de Ti. Diga: Senhor, eu sou dependente de Ti.
Diga: Senhor, os meus sonhos só darão certos se o Senhor estiver comigo. Diga isso: Senhor, eu só vou chegar no outro lado se tu estiver comigo. Senhor, diga: Senhor, eu não posso realizar nada sozinho, eu preciso de ti. Move as coisas de lugar, diga: move as coisas de lugar e faz por mim o que te apraz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor fale e faça coisas grandes diante da sua vida, e que Ele te surpreenda nesse tempo, nesse processo. Você crê nisso? Glória a Deus. Espírito de vida, fala conosco, e que toda honra, toda glória seja dada a ti, em nome de Jesus, amém. O Senhor me faz lembrar do livro do Gênesis, algo muito claro que a gente já ministrou há semanas atrás. Eu sempre gosto muito de falar sobre José. O José do Egito, aquele que foi vendido pelos irmãos por 20 moedas de prata, sofreu, penou literalmente por muitos anos em uma terra longínqua, sem familiares, sem a sua parentela. Na verdade, para ele só tinha um pai e um irmão, que era Benjamim. Todos os outros traíram a sua confiança, lhe venderam ao custo tão barato, lhe lançaram num poço profundo, uma cisterna vazia, profunda, ao ponto dele ter caído lá, ter se machucado. Foi uma coisa horrível. Ele gritava pedindo para os irmãos tirarem ele, mas os irmãos deixaram ele ali. Literalmente, ele foi vendido, levado ao alto e baixo do Egito como escravo. E aí acontece toda a história, como você muito bem já sabe. Gustavo, mas por que você está frisando a história dele e já está logo abreviando, contando tudo? Porque não é sobre o tema básico constitucional da história que eu quero trazer. É sobre os implementos que levam alguém a um patamar tão baixo, um nível tão baixo, ao ponto de se indagar: será que isso realmente é para a minha vida? Será que esses sonhos vão dar certo? Será que isso que está na minha cabeça, no meu coração, vai chegar a acontecer? Será que isso que Deus falou, que Deus usou, acontecerá comigo? E Deus usa, Neblobecando, eu sou Benerá, é esse processo da vida de José. José do Egito, o José que foi vendido pelos irmãos, o José que ficou longe do pai por anos, o José que sofreu, foi humilhado, padeceu para chegar onde tinha que chegar. Então, no meio do processo, eu entendo que você passa por um limite, e esse limite é o teu limite. Não estou dizendo o limite que Deus vê em você, eu estou dizendo o limite que você se enxerga, né? Então, José, ele por muitas vezes, conjecturando na palavra, ele se viu diante do seu limite. E é aí que eu quero agora expandir dentro de uma ação psicológica, porque o que mais acontece na sua vida, dentro da sua história, dentro de tudo que acontece em você e com você, é dentro de uma particularidade tua. Não é algo que alguém por fora está sentindo, não é algo que por fora alguém consegue ver. Não, eu consigo entender o teu lado, eu estou vendo a sua dor, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Não, chega um processo na vida que muita coisa fica completamente desajustada, e você fica se perguntando se vale a pena esperar por algo que nem tem possibilidade alguma, remota aos teus olhos físicos e naturais de acontecer. Eu estou falando do extraordinário de Deus, eu estou falando do impossível de Deus, estou falando das promessas grandes que Ele te fez, estou falando daquilo que é inimaginável para muitos. Tem muita gente que não se conceitua no teu milagre, na tua visão e no teu sonho, porque essa pessoa é muito pequena. As circunstâncias e até o momento, o lugar que você está aí e tudo que te rodeia, todo o círculo da tua vida, da tua repetição ainda é muito pequeno para o que Deus vai fazer em você. É por isso que por tantas vezes você não se cabe numa posição nem em outra, não se vê, não consegue enxergar agora dentro desse circuito que você está vivendo. Deus tem algo muito grande a fazer. É por isso que agora, por mais que você não tenha o dinheiro, não tenha o relacionamento, não tenha a saúde, não tenha a base psicológica, suporte mental ou familiar, você consegue ir além dos teus limites.
limites, você consegue ir além do limite psicológico, mental, imaginário que você cria, porque por tantas vezes o cenário é contrário, muita coisa se diz contrária, muita coisa penaliza você, sentencia você, tenta mostrar que acabou, o teu limite é aqui, você não consegue adiante, não dá para ir além, e Deus está dizendo, usando os meus lábios, ouse sonhar, você vai além do que você sonhou. Sabe por que você vai além do que você sonhou? Porque os sonhos de Deus são infinitamente complexos e perfeitos. Eu costumo sonhar, ter o meu pensamento, a minha visão, mas ela é construída pelos meus alicerces emocionais. Eu vou tentando juntar uma coisa e outra coisa ali para tentar acreditar no que pode acontecer. Aí Deus te faz viver dentro de uma performance sobrenatural, aonde tu não enxerga nada, aonde nada está evidenciado que pode ou que vai acontecer, mas a boa palavra dele não voltará vazia. O bom efeito do que é falado sobre ti não volta atrás. Sabe o que isso quer dizer? É que você está penando no sonho, na prorrogação de muita coisa, porque parece que é uma prorrogação de tempo. Aí você pensa que vai acontecer, aí você pensa que alguma coisa e outra vai acontecer, uma coisa e outra estará diante de você, e Deus está permitindo que tudo aconteça, que a família, projetos, projeções, a vida, tudo em tua volta te diminua para algo grande e espetacular que Ele vai fazer depois. Então a pessoa passa pelo processo da diminuição também. Uma das coisas muito claras que eu aprendi é que Deus, Ele exalta os seus pequenos, Ele confunde as extremidades da terra, escolhendo o que não é para ser, escolhendo as coisas desprezíveis, arruinadas, enfraquecidas, para confundir as que são. Eu não vejo alguém te chamando apenas pelo nome. Eu vejo Deus honrando você, e na significância vão falar o que foi feito através de Deus através da sua vida. Sabe o que eu estou querendo dizer? Vão contar a sua história. Você vai acabar estando, você vai ficar na boca de A, B ou C e D, não por um motivo negativo, mas pelo processo direto do que ficou refletido através da espera, da tão sonhada espera, do tão sonhado propósito, da tão sonhada visão. Então, Gustavo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que os mecanismos mentais, eles ficam por água abaixo. Eu estou dizendo que os mecanismos emocionais, eles por um instante fracassam, mas quando você tem fé, você vai além do que lhe é colocado como um grande limite, como um grande obstáculo. Hoje a maior pendura da alma, da sua vida é: será que eu vou conseguir construir com as minhas mãos? Não. Com as tuas mãos? Não. Com as mãos de Deus em teu favor. E tudo estará entrelaçado ao ponto de você conseguir compartilhar, visualizar e entender que realmente com as tuas próprias forças muita coisa se deixaria, não aconteceria, não estaria sobre você. Não porque Deus permite que o pouco minguado, o quase nada esteja sobre ti, mas é porque Ele quer ver se você é fiel no pouco. Aí depois Ele te coloca no muito. Eu estou todo arrepiado agora. Deus permite que você passe pelo processo do pouco, para no muito Ele te colocar. Deus permite que as coisas fiquem realmente distintas, desemparelhadas, completamente desconectadas, para que o maior dos processos aconteçam interceptados pela voz dele. Eu vejo Deus, sabe, presente nessa live, nesse exato momento, no equilíbrio que precisamos para o dia seguinte, para a semana seguinte, para o mês seguinte. O inimigo tenta e aposta no agora, visando o dia de amanhã, tentando despotencializar o teu hoje, negativar o teu processo. Estarás vivendo uma vida como nunca em toda a tua história conseguiria pela conta própria. Estarás vivendo numa situação completamente extraordinária aos olhos de muitos. O milagre estará refletido como testemunho, com um coração pulsante dentro de ti. Sabe o que isso quer dizer? É que o milagre vivo
estará de pé, assistido por tudo que é negativo, ao ponto de olhar e dizerem: verdadeiramente, Deus é Deus na vida dela, na vida dele. Deus é Deus na tua vida. Aí o teor da história você conhece muito bem. José foi vendido, padeceu, sofreu também nas mãos da mulher de Potifar, que queria a todo custo que ele se deitasse com ela, estivesse mantendo relação sexual na casa literalmente do seu chefe, do seu patrão, e ele guardou no coração a intensificação de algo que ele aprendera com Deus, porque o que você aprende com Deus, você não guarda, você exerce. O que você aprende com Deus não fica debaixo do tapete, você vai exercendo a cada dia. E o que Deus fala com você, se é para literalmente esperar, confiar, depositar a tua confiança, entrelaçar um processo que Ele iniciou, sobre a tua vida, aí Deus sabe muito bem quais são as significâncias precisas e necessárias para que você viva uma complexidade maior. Então, tudo que José tinha dentro de si, ele tinha um processo entrelaçado daquilo que ele aprendeu e não foi destituído diante de tanto desagarros. Sabe por que o inimigo vem com tanta fúria? Ele tenta tirar de você o que o Espírito te fez aprender. Ele tenta roubar de você a expectativa de um processo melhor, de um tempo melhor. Sabe por que muita coisa acontece e vem contra você, confrontando você? Porque a expectativa do inimigo, do inferno e de tudo que é contrário em sua vida é que você se desmotive, ao ponto de você olhar na desmotivação de muita coisa e dizer: é muito para mim, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não vou chegar. Vale frisar que quem falou que você vai chegar não foi o Gustavo. Vale frisar que quem está dizendo que você vai alcançar não é o Gustavo, é o Deus vivo de Israel, que fez a mesma coisa comigo há anos atrás. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? É que tudo se implementa em uma andada sobre a visão única, perfeita, aonde tudo que se mostra contrário cai por terra de alto a baixo e Deus começa a fazer algo novo. Ah, Gustavo, mas a minha luta é muito grande, eu estou enfrentando uma batalha muito grande, tem coisas que me desanimam, eu saí de uma situação conturbada agora, eu estou tentando me repaginar, fazendo outra coisa, vivendo, tentando, alcançando, buscando. Eu sei que muito Deus pode fazer dentro de uma complexidade aonde o vazio existe, aonde há motivos reais para chorar, há motivos reais para duvidar, há motivos reais para se queixar e dizer: se pode fazer, por que não faz? Se chegou o meu tempo, por que Ele não está fazendo? Se Deus pode mudar uma coisa e outra, por que Ele não faz, Gustavo? Ah, Gustavo, mas está doendo sim. E no meio do processo da dor, vai te unificando para algo que você hoje não cria consciência na alegria. Você saber que por muitas vezes, no meio do processo complicado e dificultoso da vida, criamos mais consciência nos processos das dores do que da alegria. Porque a alegria, quando ela vem e é passageira, ela cria o sentimento prazeroso do momento, da oportunidade, do que está acontecendo no hoje, no agora. Na crise existencial da vida, você vê a situação como se encontra mesmo. Tu vê a realidade de muita coisa, com ou sem Jesus. Se com Jesus tudo está muito complicado, imagina se tu não tivesse Ele. Se com Jesus tudo está muito difícil, imagina se tu não tivesse com essa proteção toda, com esse cuidado e com esse amor anelante, que pulsa, que grita no mundo espiritual o quanto Ele te ama. Eu não estou falando aqui para você se conformar com pouco, porque no muito Ele vai te acrescentar. Eu estou querendo te dizer que dentro de todas as performances que o inimigo tenta contra ti, a mais avassaladora e a mais covarde é tentar fazer você acreditar que nada está acontecendo. A mais avassaladora e covarde é tentar tendenciar o teu coração no meio do processo da dúvida, do medo, das negativações, enquanto Deus está falando o tempo todo que te ama.
e que as promessas permanecem de pé, todas, uma por uma, da forma como Ele deseja, da maneira como atenta o coração dEle a fazer por ti. Eu não entendo quando por tantas vezes, no meio da dúvida e do processo, sobre muitos A ou B acabam desistindo, fraquejando, duvidando, se desestimulando. É um processo natural, é um processo carnal, é matéria, é humana. Fraquejar por um instante, olhar em volta e duvidar, se rastejar no processo, escorregar, fazem parte desse processo. Agora não fique prostrado, agora não fique para baixo, agora não se desestimule ao ponto de desistir, de dar os pontos para o inimigo. Tudo que acontece na sua vida, está interligado com processos de dias lindos, maravilhosos, estimulantes, e há dias negativos também. E quando chega esses dias negativos, a força do dia positivo, estimulante, prazeroso, tem que estar interligado dentro da tua mentalidade, para que você absorva o que vem e que te dá esperança. A Bíblia fala: traga ao teu coração aquilo que te dá esperança. O que é que está te dando? O que é que te dá esperança? Há sinalizações. Ninguém que está aqui nessa live agora, que pena que eu não consegui avisar no WhatsApp nem no YouTube, né? A gente não está batendo um número grande agora, mas preste atenção nisso. Olha, nesse exato momento, o que está te estimulando? Quais são as sinalizações? Porque existem sinalizações. Existem sinalizações dentro da tua complexidade. Existem. Você pode chegar a duvidar, a teimar, a questionar, a bater de frente, a dizer: Deus, mas aí quando tu olha em tua volta, está característico o processo que Deus começou, está característico o processo que Deus determinou, está característico a forma como Deus executa diante de ti, a maneira como Deus faz algo que mesmo diante dos olhos humanos, mesmo diante de questões humanísticas, você nunca jamais conseguiria compreender só em carne, porque o processo que você está vivendo está interligado a um processo sobrenatural, a uma impulsão de Deus, a um processo claro de Deus, a uma manifestação clara dos céus. Mesmo quando muitos tentam vender os teus sonhos, mesmo quando muitos não repartem a mesma ideia, mesmo quando muitos dizem: acredito no sonho do fulano, do cicrano, do beltrano, dela não, ela não tem, ele não tem, não dá. Quando muitos não conseguem ver em você a imagem refletida daquela que vai vencer, quando muitas coisas atrativas ao mundo, à vida, tentam bloquear, afunilar, esparecer, cansar você, porque o processo que você está vivendo é também cansativo. O processo que tenta desligar você é um processo de medo, de dúvidas, de queixas. Mas no meio de tudo isso, eu vejo a mão de Deus dizendo: como eu fui com José no passado, eu sou contigo também. É tão difícil quando você percebe que alguém negocia os teus sonhos, os teus projetos. Eu não digo só na conjectura das coisas, eu estou falando, tem gente que se pudesse, anulava muita coisa, só com um sentimento de inveja, de crítica contra você. A gente precisa frisar uma coisa: você não tem caminhado com as tuas próprias forças. A gente precisa frisar outra coisa: você não tem feito todo o seu dia elaborado do jeito que é, da forma como você faz, até na repetição que é, só com a tua força. Quando você acorda de manhã, é o Espírito de vida que te dá força para seguir. Quando você levanta da cama, da rede, seja de onde for, você levanta e o Espírito de vida te impulsiona. Sabe por quê? A Bíblia nos diz que Ele não te deu um espírito de medo, mas um espírito de força e de poder. Aí você vai fazendo a sua rotina, que é repetitiva, os processos da vida, mas não é você respondendo na natureza, no composto da tua matéria. É o Espírito de vida que está te dando força. Porque se fosse por você mesmo,
se fosse pelos acontecimentos e pelo trato de muita coisa que ainda está sendo tratada, curada por Deus, porque o coração chega sangra, a alma pede paz, há momentos de conturbação, há momentos de desentendimento total, e aí o Espírito de vida te faz caminhar um dia após o outro, um dia após o outro. E é interessante frisar isso, sabe por quê? Porque José teve que padecer numa terra longínqua, distante de todos. E eu costumo sempre frisar nas minhas conjecturas bíblicas que ele chorava e pedia: Deus, me faz ver o meu pai mais uma vez. Eu só queria ver o meu pai, Benjamim. Meu pai já deve ter morrido, mas seria tão bom se um dia eu pudesse ver ele chegando, me abraçando. Impossível aos olhos de todos. Ele estava muito distante, no campo geográfico, na longitude, na materialidade das coisas. Ele não sabia nem voltar para casa. Não tinha base, conjectura que se interligasse ao seu passado. Não teria base de uma restituição ligada a um passado feliz, aonde o futuro, o presente era triste, mas o futuro seria extraordinário. É difícil quando a gente percebe que as coisas mudaram e que a gente precisa trabalhar com os cacos que restou. A gente vai juntando os próprios caquinhos, apresenta diante de Deus e fala: monta aí tudo, porque só o que restou de mim são esses pequenos cacos. Aí Deus olha e a Bíblia fala que o coração de Deus fica comprazido. Sabe o que isso quer dizer? Que o coração de Deus fica derramado quando vê uma cena dessa. Sabe como essa cena acontece? Quando você chora, não tem nem palavras, você derrama as tuas lágrimas de joelhos. Se o processo da sua vida fosse calculado, remunerado, numerado pelas pessoas, no falar do que você diz, quem sabe alguém entenderia melhor. Mas tem coisas que você guarda, tem coisas que só Ele sabe, tem coisas que só Ele vê. E aí você vai vivendo dentro de processos característicos com que José viveu, em um processo de servidão, em um processo de subjugar até o teu pensamento, o teu emocional. Por quê? Porque é um processo que você, para ver a glória de Deus, para chegar onde tem que chegar, você tem que primeiro passar pelo processo da linha abaixo do que você não queria viver, não queria passar. Eu estou dizendo sobre o processo do anonimato, característico de quem um dia vai estar por cima, mas agora está por baixo. Característico de alguém que agora sofre, entende que o processo é de dor, sente, dá medo, olha em volta, não consegue mudar, as coisas não estão acontecendo. Você está em um processo de fé, aonde nada está acontecendo ainda como você queria, mas existe um Deus no céu, lembrando em cada sobra, repetindo a mesma coisa o tempo inteiro e dizendo: espera em mim, confia em mim, descansa em mim, e tudo eu posso, tudo eu irei fazer, apenas para trazer ao teu coração o equilíbrio ou reequilíbrio necessário para tu suportar os próximos dias. Sabe qual é a certeza mais clara que eu tenho? É que se você está me assistindo agora e o teu coração, dentro de um alinhamento espiritual, está absorvendo todas essas palavras, é porque há trancos e barrancos, mesmo no meio dos processos mais difíceis, de aonde a guerra se levanta, se instaura contra ti, você permanece aí. Tudo te motivaria na impossibilidade, tudo te remontaria a um passado, a questionamentos, a uma grande pausa espiritual. Só que ainda assim eu te vejo apertando o botão play e seguindo adiante com Deus. Você não está dando um pause na tua vida espiritual, mesmo que o inimigo queria que você pausasse isso, e vai lá, dá o teu jeito,
Você pode encontrar uma pessoa bacana para você. Você pode fazer da sua maneira. Vai lá, dá um jeito. Você pode muito bem dar uma pausa e depois continuar o que Deus tem na sua vida. Você poderia muito bem viver agora o seu processo, a sua hora. Aí Deus está dizendo: não queira pausar o que eu quero continuar. Não faça da maneira como o inimigo intercepta a volgica e a sábia diante de ti. Aí acontece muito, sai diante de processos familiares, financeiros, de medo, de penura dentro da mente, do coração, na vida. Então tudo que acontece não está revoltado só no passado, está gesticulado da forma como eu estou pensando, da maneira como muita coisa passa na minha cabeça, e o Espírito Santo está ali tentando equilibrar tudo, porque sabe que uma balança desigual pode ser uma catástrofe para você. Uma balança desigual pode atrasar os planos de Deus na sua vida. Uma balança desigual pode te tirar do foco, do propósito, da visão, do que Deus tem para você. Aí Deus está dizendo: é por isso que eu não permito, nem quero que você faça a tua vontade carnal. Porque se você fizer a tua vontade carnal, aí o inimigo lança uma balança desigual. E Deus não quer te deixar numa balança desigual. É por isso que quando Deus ele te interliga para um processo que você constrói do zero, e você diz assim: Gustavo, eu estou construindo do zero. Parece que esse meu relacionamento é do zero, a minha vida é do zero. Gustavo, parece que... E aí Deus está dizendo: que bom. Estamos construindo juntos, eu e você. A melhor coisa que eu já escutei na vida foi isso. Foi escutar de Deus ele falar: estamos construindo eu e você. E eu me lembro que eu já falei isso para vocês, mas vou falar só para a gente frisar isso. Eu vou quase falar a minha idade agora. Eita, quase vou falar a minha idade. Eu estava quase chegando aos 30 anos, né? Isso foi um tempinho bem aqui atrás, gente, muito próximo, tá? E eu me lembro que eu falava assim para Deus: Deus, eu me entreguei para a tua obra missionária. Me entreguei aqui, eu estava no Mato Grosso do Sul, distante da família, distante de todo mundo, né? E percebendo que nem todo mundo era amigo, nem todo mundo era irmão, que até mesmo dentro do cristianismo englobado tem gente que não gosta de você só por você literalmente ser o que você é, né? E aí eu me lembro, eu recordo que eu falei para Deus: Deus, poxa, eu tô com quase, eu falei, né? Deus, eu tô com quase 27 anos e Deus, eu ainda não tenho, eu falei para Deus isso: Deus, eu ainda não tenho o meu carro, eu ainda não tirei a minha carteira de habilitação, eu ainda não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho isso, e eu estou aqui me entregando para a tua obra, fazendo as tuas coisas. Deus, eu não estou te cobrando nada. Olha o que eu falei para Deus, eu disse: Deus, eu não estou te cobrando nada, mas o Senhor pode fazer alguma coisa nesse sentido? Quando eu chegar nos meus 30 anos, antes de eu chegar, o Senhor pode fazer as coisas acontecerem? Gente, eu escutei. Deus falou comigo e disse: nem se preocupe. Antes de você chegar nos seus 30 anos, eu vou te dar tudo que você precisa e nada te faltará. Vou fazer coisas assim, porque você esperou, está esperando em mim, está fazendo a minha vontade. Olha onde você está, Gustavo. Eu estava de joelhos e eu olhei, era uma noite escura, um breu, porque a gente estava quase literalmente no Pantanal Mato-Grossense. Aí só tinha umas casinhas, tocas de índio de um lado, do outro, e eu estava só, sabe? E eu olhei para o céu assim, eu disse: Deus, é o Senhor falando comigo. É o Senhor falando comigo. E eu olhei em volta e eu disse: realmente não tem ninguém. Se eu quisesse sair daqui agora, eu ia estar quase em divisa com o Paraguai. Então não sei nem para onde ir daqui. E o Senhor disse: eu vou fazer tudo acelerado e você verá o meu processo. Posso falar uma coisa?
Aí dos 25, 26, quando chegou por média 27, dos 28, tudo aconteceu repentinamente. Repentinamente. Para você ter ideia, eu tive o meu primeiro carro sem ter carteira de habilitação. Quando eu estava pegando o segundo carro, né, que eu vendi o primeiro para pegar o segundo, um carro melhor, eu já estava tirando a minha carteira de habilitação. E Deus foi só melhorando os automóveis que eu estava pegando. Condicionamento, a vida financeira, tudo Deus mudando. E dizendo, olha, lá atrás, o Espírito me fez lembrar, lá atrás, você não tinha nada. Você recebia R$700 de oferta. Teve uma vez eu recebi R$700 de oferta. Eu fiquei com R$15 na minha carteira e enviei o resto todo para Fortaleza. Todo o valor que eu pegava, eu ficava com um pouquinho, com 50, com 40, com 15 e mandava o resto para a obra, porque eu sabia da necessidade. E eu fazia isso e o Senhor falou, pelo que tu fazes, eu sempre estarei nesse processo. Hoje eu estou dizendo isso para você. Deus fez tanta coisa acelerada em um processo de um ano, que eu chego para pessoas duvidosas, cansadas de esperar, e eu digo, ei, por que tá assim? Deus fez assim, ó. Sabe por quê? Porque quando você espera no relógio de Deus, Ele te surpreende muito além. Quando você espera no relógio de Deus, as coisas acontecem. Ele não tira, Ele entrega ainda mais. Ele faz algo maior. E eu sempre costumo implementar uma coisa muito clara: Deus cuida da sua vida nos detalhes. Então eu estou muito tranquilo quanto a qualquer coisa na minha vida e o que Ele fará nesse ano ainda. Nesse ano. Mas aí eu estou trazendo uma palavra para você dentro de uma extensividade de repetição, porque José estava vivendo uma repetição por anos, vivendo uma repetição de muito tempo. E chega o tempo e a hora que tudo acontece. Aí Deus, olha o que Deus fez. Vale frisar uma coisa muito clara. Olha o que Deus fez. Deus pegou, honrou José através do dom que Deus entregou para ele. Deus honrou a vida de José através do dom que ele deu para ele. Tá pegando a visão? Vou te falar de uma forma mais clara. Deus honrou a vida de José através daquilo que era crítica no passado diante dele. Quando ele falava os sonhos para os irmãos, eles diziam, olha, lá vem o sonhador, lá vem o sonhador. Zombavam de José. Quando ele falava os sonhos gigantescos, vocês estão todos curvados diante de mim, eu vejo, olha o sonhador. Aí Deus, no dom que Deus entregou para José, ele foi honrado. Outrora ele foi humilhado. Então entenda, tem coisas que Deus te entrega que gente sem visão vai humilhar, vai dizer que tu não tem, que tu não é, que tu não pode, que você não é, não tem capacidade. Aí Deus honra, e não honra pelo que tu tem, Ele honra pelo que Ele te deu. Ele não honra pelo que você tem, mas pelo que Ele te entregou. Eu estou sentindo Deus. E sabe o que Deus está falando agora? Eu honrarei a tua vida pelo que eu tenho te entregado. E ninguém está percebendo, ninguém está valorizando, ninguém dá valor real, ninguém faz isso ou aquilo. Mas eu honrarei, prontamente honrarei, e farei coisas grandes acontecerem diante de ti. E você entenderá, compreenderá o meu processo. Então José foi honrado pelo dom que Deus entregou. Ele discerniu o coração do aflito faraó, que não conseguia discernir o sonho das vacas magras, das vacas gordas, aquele sonho lá. E aí ele discerniu de forma clara. Quando
faraó olhou para José e disse: esse homem, ele é diferente, ele tem o espírito dos deuses. Na visão dele era dos deuses, né? Só que era só do Deus vivo, porque só existe um Deus vivo. E aí ele viu uma luz forte, uma clareza, um brilho. Prontamente ele disse: não quero outra pessoa. Esse homem que tem sabedoria e discernimento vai conduzir todo o Egito abaixo de mim. Não existia nem a profissão governador. Você sabia disso? Que para Deus te honrar, Ele cria até uma profissão. Para Deus te honrar, você pode não ter nada. Gustavo, eu não tenho recursos, eu não sei como chegar, como vai. Aí Deus cria uma nova profissão, se for preciso. Só para honrar você. Então não existiam governadores no Egito. Foi a partir daquele ponto ali que foi gerado uma profissão para honrar alguém que não era cabível a posicionamentos baixos. Quando Deus quer honrar alguém, Deus tira das plataformas baixas, dos lugares do esquecimento, da terra do esquecimento, e Ele cria. A expectativa gerada e criada não frustra ninguém, pelo contrário, mostra o Deus vivo agindo e trabalhando por quem espera nele. Calma aí, está pegando a visão? Deus então está gerando algo muito grande, que não foi criado por alguém, é algo inédito. Te posicionará por cima e todos contemplarão e verão. Porque na lobecanda sobre você está dizendo: Deus, eu só quero um relacionamentozinho, eu só quero alguém para ficar comigo, me abraçar, estar comigo. Deus, eu só quero um empregozinho, eu só quero um trabalhozinho, um carrozinho. Aí Deus está dizendo: isso não te cabe, isso é muito baixo, isso é um processo de blobecádio sobre muito baixo. Eu tenho coisas maiores para você. Então entenda o meu processo, o meu tempo. O meu tempo pode te desequilibrar mentalmente, mas a tua alma grita e implora que você passe por esse processo. A tua alma pede, insiste que você passe por esse processo. O teu espírito e a tua alma estão dizendo: não larga Deus, não deixa Deus de lado, continue. A tua carne está dizendo: é melhor desistir, é melhor fraquejar, é melhor fazer nossa vontade, é melhor fazer isso. E aí Deus está dizendo: não te cabe um relacionamento natural, não te cabe conhecer só qualquer pessoa, não te cabe uma família quase estruturada, não te cabe um empregozinho que te dá algum sustento. Não te cabe apenas um carrinho, uma casinha, uma coisinha minguada. Pronto, eu vou ficar satisfeito se tu fizer isso. Aí Deus está dizendo: ei, eu sonhei algo muito maior. E os sonhos que você teve, e tudo que eu coloquei na tua cabeça, e tudo que se passa dentro de você, a tua alma chora, grita, porque não foi um sonho gerado à toa. Não é uma visão dentro de outra, ela é límpida, clara. Eu, o Senhor Deus de Israel, o Deus de José, vou cumprir sonhos que ninguém acredita diante da tua vida. Eu, o Senhor Deus de José, implementarei diante de ti algo muito maior, que está muito além do teu entendimento. A honra no meio do fracasso, a honra no meio do processo cansativo, a honra no meio de ser pequeno agora. Ele te vê, contempla tudo, tintim por tintim, examina a vida numa extensividade enorme e faz questão de usar as mesmas palavras, a mesma frase que Ele já me fez usar no passado em revelações profundas. Eu,
o Senhor teu Deus, investiguei o teu passado, analisei tudo e te digo, eu não abro mão de te fazer feliz, de agir com justiça e mostrar que os meus sonhos e os meus planos em sua vida nunca, jamais se frustrarão. Você crê nisso? Aí José chegou a ser o governador, e que nem conseguia ver mais característicos roupas de escravo nele, e nem o cheiro da escravidão, da sujeira, das celas imundas. Ele estava com novas vestes, ele estava com couraça no pescoço, na cabeça, límpido, claro, digno da realeza. Mas quem viu José no dia anterior jamais imaginaria que a vida dele poderia mudar em questão de menos de 24 horas. Jamais. Se eu estivesse pregando sobre um Deus morto, ou sobre qualquer crença criada, gerada na terra, tudo bem, você pode pensar e acreditar da forma que quer. Só que eu estou falando do Deus vivo de Israel, o Deus vivo que me chamou desde o ventre. Eu sou o tipo da pessoa, eu sou a pessoa mais clara para falar que eu não posso duvidar desse Deus em nenhum aspecto, porque quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não pode viver. Então, eu tenho que gritar se for preciso, eu tenho que falar se for necessário, a tudo, a custo dos últimos fôlegos, mas o tempo inteiro eu tenho que declarar que esse Deus é real. Então, quando eu encontro alguém numa contrariedade muito grande e diz assim: missionário Gustavo, eu não aguento mais, e é isso e aquilo, eu digo, eu tenho que rebater tudo, sabe? Porque há uma verdade clara em mim, evidenciada. Não é só dentro da palavra, é o sobrenatural, é a intimidade, é o santo dos santos, é o que eu recebi, é o que eu não posso me calar. Ah, Gustavo, mas está demorando. Quando Deus promete, tudo se confronta. No negativismo, muita coisa se vem ao contrário. Aí Deus continua falando dentro das suas possibilidades. E aí tudo é gerado dentro da ciência dele, do efeito dele, aonde se quebra aqui na terra. Não dá para entender nada, parece um quebra-cabeça fora, tudo do lugar. Mas lá no céu está tudo implementado, lá no céu está tudo interligado. Diante de Deus já está tudo. A live deu um probleminha, né, gente? Voltei aqui. Está tudo decretado diante de Deus, tudo perfeito diante de Deus. E quando Deus ele faz o que é preciso, ele move as coisas em um sentido maior. Quando Deus faz o que é preciso, ele implementa o teu coração naquilo que você não tem sustentabilidade agora, não entende agora, dói agora, machuca agora, não entende agora. Mas depois o tão sonhado sonho, a tão sonhada visão acontece. É isso. Aí, olha bem, para a gente frisar e terminar, porque o tempo está passando, já está acabando. José conseguiu realizar mais um sonho que foi gerado na prisão. Isso é muito forte, eu quero que tu pegue a visão. Um sonho que é gerado dentro da prisão. Dá para você entender isso? Vou falar isso para você entender. Um sonho que é gerado dentro da prisão. Ele estava longe da família, longe de todo mundo, e ele estava imaginando um dia que ele poderia ver o pai dele de novo. Está pegando a visão? O
os sonhos que você gera dentro dessa prisão, dentro dessa rotina, dentro dessa luta, dentro dessa guerra, dentro dessa batalha, tu chora, tu clama, tu pede, me tira dessa rotina, me tira dessa vida, me tira dessa situação, me tira disso, não quero mais viver. Aí você vai gerando sonhos no meio dessa repetição. E aí, o sonho que ele gerou dentro da prisão aconteceu. E ele estava olhando o pai dele vindo com seus irmãos. Você conhece a história toda, né? Ele perdoou os irmãos foram atrás de comida no Egito. Aí ele perdoou os irmãos, tudo certo. Só tragam meu pai para cá, porque eu quero ver meu pai de novo. E aí, quando ele viu o pai dele vindo na cavalaria egípcia, com toda a segurança, chegando na terra do Egito, para viver o melhor desfrute de vida que ele sempre queria dar ao pai dele na velhice. Aí aquilo que ele viu na prisão, quando não tinha perspectiva de nada, Deus estava dizendo: olha, mais um sonho teu, eu estou, me lembre eu, cara, eu sobre te entregando. Mais um sonho teu, eu estou te entregando. Aconteceu, preste atenção, aconteceu. Ele pegou e deu o abraço tão sonhado. O pai dele envelheceu com saúde, com vida, vivendo, comendo e dormindo no melhor lugar possível. Honrou seu pai com todas as honrarias que podia, mas ninguém diria que isso era possível. Ninguém diria que aquele garoto, que até então poderia ter sido condenado à morte, Potifar, que usado literalmente, tocado por Deus, entendeu que a mulher dele não valia nada e era uma mentirosa. E aí poupou a vida do garoto, poupou a vida de José, e tudo aconteceu dentro do extraordinário. Deixa eu te falar uma coisa. A vida de José seguiu na simplicidade da vida. A vida de José continuou dentro de uma conjectura natural, simplista, normal. Deu para pegar a visão? A vida de José estava interligada a um processo natural, aonde ninguém daria nada e nem veria nada por ele, até que o extraordinário aconteceu. Você vai vivendo a tua vida, vai acreditando, vai confiando. Não está acontecendo ainda, Gustavo, ainda não está acontecendo, Gustavo. Aí chega um momento que acontece. Uma noite ele era escravo, humilhado, esquecido, e no outro ele estava sendo governador de todo o Baixo e Alto Egito, a nação mais poderosa naquela época da terra. Deus vai fazer isso com você. As coisas vão acontecer. E Deus mostrará certamente a honra dele. Mostrará que no processo dele, na vontade dele, tudo acontece. E que não há nada que possa tirar o processo que foi começado em Deus, o processo que Ele determinou, as coisas que Deus determinou em sua vida, e tudo que acontecerá muito bem feito. Você crê nisso? Tudo acontecerá muito bem feito. Eu vou encerrando essa live com um coração tão leve e com a ação do Espírito, porque o Senhor me dá a visão de 2 anjos que batem suas asas. Esses 2 anjos batem suas asas, e ao bater as asas, esses anjos têm por média 3,5 metros cada um, e eles batem as suas asas, e o Senhor diz, ao bater das asas tem novidades, ao bater das asas tem o meu vento, ao bater das asas eu tiro a humilhação e coloco a honra, ao bater sobre das asas eu faço algo novo, porque mais vale o que eu sonhei, o que eu decretei, o que eu sou diante de ti, que do que distingue o homem, do que tenta distinguir o homem, o ser humano,
carne, as honrarias estarão diante de ti. A vida, a tua vida, o teu planejamento, o processo está interligado no processo de Deus. E tudo acontece no efeito dele, na hora dele, no processo dele, diante da sua vida. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Receba essa live que veio da Lebecou e da série de Deus. Ela vai estar disponível no YouTube para você assistir na extensividade. É muito linda. É muito linda essa live, o que Deus falou. E vai ficar marcado para você assistir de novo. Vai ficar literalmente gravada e disponível no YouTube para você assistir novamente. Eu amo a sua vida. Você que está aqui pela primeira vez, está aí o número do Disque Oração, DDD 85 989 40 1033. Deus abençoe. Nós estamos em um voto muito forte, muito forte, desfazendo todas as obras de macumbaria e feitiçaria. Então, Gustavo, é forte mesmo, muito forte. Você não tem noção. E que a mão eu soube, e isso é o processo de Deus. E nós estamos determinados. É guerra contra o inferno. E com toda certeza, sai o agir de Deus. Amém? Eu amo a vida de vocês. Deus abençoe muito. Beijo no coração. Em nome de Jesus. Deus abençoe muito. Receba mais de Deus. E depois assiste novamente essa live lá no YouTube, no nosso canal. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe muito, tremendamente, numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, em nome de Jesus. Amém.